Saudações rubro-negras, nação! Sejam bem-vindos ao Nação em Alerta. Durante o Domingol, os comentaristas analisaram a polêmica entre Felipe Luiz e Pedro, que ficou fora da partida contra o São Paulo. O técnico classificou a atitude do atacante como lamentável e o assunto repercutiu forte nos bastidores e na imprensa. Vamos conferir juntos a análise completa dessa situação que pode abalar o ambiente no Mengão. Ficar passando pano para ninguém, até porque o Flamengo tem um elenco maravilhoso. Na ausência do Pedro tem 3 ou 4, o outro pode fazer não a mesma função que ele é um cara específico, da posição, mas pode entrar ali e jogar com maestria, jogar um grande futebol no lugar dele, como tem acontecido, e os que têm entrado têm jogado bem. Cara, assim, a gente vê uma declaração dessa com tristeza, porque a gente, quando fala de centroavante para a seleção brasileira, a gente sempre fala do Pedro, né, Michel? Sim, sempre vê o Pedro como opção, cara. Já falei. Aí você vê um negócio desse acontecendo, você... não dá para entender, não tem como entender. E hoje, no futebol de hoje, não tem como ser mais ou menos. No futebol corrido hoje, não dá para você falar, vou jogar com nome, eu vou jogar... vou ser displicente, uma hora eu faço. Não dá mais, não cabe isso. E no dia a dia... Cara, que você vai tirar do atleta o seu melhor para que ele possa no jogo render. Não tem como você treinar 10% e jogar 100%, entendeu? O Felipe foi muito bem quando ele fala, quando ele tá fazendo mal a ele e mal aos companheiros. Até porque quando você tem uma certa liderança, tem muitas pessoas que brigam pelo seu parceiro, né? A gente já viu, a gente já brigou por muitas pessoas, muitos jogadores no passado, que também mereciam brigar por ele. E não é o que está acontecendo no caso. Claro, tem um problema extra-campo, cabe ele, os seus staff, seu empresário, resolver esse problema. Só que nesse momento ele está sendo pago pelo Flamengo para ele fazer o trabalho dele. Então também não justifica ele estar numa posição, se colocar numa posição que ele se colocou nessa semana. Michel, isso é falta de profissionalismo e já quero emendar uma pergunta com essa. Porque se ele não fica no Flamengo, dificilmente ele vai jogar aqui no Brasil. Até nem pode, porque já tem a quantidade de jogos suficiente para não jogar mais no Brasileirão. Teria que jogar na Europa. Com uma postura dessa, depender do time, eu não sei se ele teria condições de ficar também, né? Olha, acho que é um pouco de falta de profissionalismo, sim. Porque acho que hoje eu vou defender também a postura do Felipe. Por quê? Porque eu acho que ele foi muito inteligente, porque isso veio à tona, até porque ele não convocou o Pedro. Está sendo cobrado por isso. Ele já estava sendo cobrado antes do jogo e ele fala que iria comentar sobre o assunto após a partida, até para quê? Proteger a sua equipe, pensar, para que a equipe pense só no jogo contra o São Paulo, e foi o que aconteceu, e surgiu efeito, porque o Flamengo acaba ganhando 2-0, fazendo um bom jogo. E pós o jogo ele vem e expõe tudo o que aconteceu. Aí às vezes as pessoas se perguntam, mas por que ele foi lá e expôs isso tudo? Eu penso por várias razões. A primeira, que com certeza iria se criar muitas histórias em cima disso, então ele tinha que passar a verdade sobre o assunto e ele assumir a responsabilidade da escolha que ele fez, de não ter o Pedro no jogo e o porquê que ele fez isso, e ele expôs. Só que ao mesmo tempo a gente só pega o lado onde ele mostra o que o Pedro fez, mas ao mesmo tempo ele fala que ele acredita no Pedro, que ele quer o Pedro, que é um jogador que tem 30 gols, ele fala, onde eu vou achar um centroavante que faz 30 gols, 40 gols na temporada? Não tem. Entendeu? Então assim, ao mesmo tempo que ele expõe o problema, ele diz que o Pedro pode ser a solução, que eu quero que ele seja a minha solução. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, com a dinâmica do futebol, de como é o processo, você tem que se encaixar nesse processo. Eu peguei um pouco esse processo no final da minha carreira. Não vou mentir, é chato, mas se você não fizer, não vai jogar. Hoje você é monitorado em tudo. Você treina com esse GPS, o fisiologista ele fica na beira do campo anotando todo o seu treinamento. Sabe, era até engraçado, quando eu acabava o meu treino, que ele já vinha pra perto de mim, eu já sabia. Era bom. Falei, vou ter que correr mais um pouquinho. Então assim,
E hoje, quando você vê, por exemplo, times como o Paris Saint-Germain, o que eles correm com bola e sem bola, se você não se encaixar nesse processo, você não vai jogar. Quando você vê o ataque do Flamengo, por exemplo, ontem, que foi Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, olha o que corre o Luiz Araújo e mesmo assim foi decisivo. Faz o primeiro gol e participa do lance do segundo gol. Mas sem a bola, é um jogador que taticamente hoje, pra mim, da linha ofensiva, foi até comentado isso durante o jogo, importantíssimo pro Felipe demais, Luiz. né? Evoluiu muito. Eu joguei um ano com ele no São Paulo, era um moleque que treinava, que toda hora só queria mexer aqui, mexer no calção. Hoje você vê que ele não tem mais esse cacuete. Marrento? Cara, é moleque novo, sabe? Aí tinha esse cacuete, só que ele foi inteligente e perdeu isso. E hoje você vê que, taticamente, ele é importante e, ao mesmo tempo, seus números são bons. Então, isso não quer dizer que você, além de fazer esse trabalho que muitos não gostam, que é quando você não tem a bola, defender, posicionar bem taticamente, quando você tem a bola, você ainda consegue ser produtivo. E é isso que o Felipe Luiz quer. E não vem acontecendo com o Pedro. O Pedro, ele é um jogador que, se você via antes, prendia muito bem a bola e fazia gols. Só que hoje, taticamente, se pede um pouquinho a mais para ele. Você tem que se adaptar. Ah, você não consegue se adaptar? Consegue. E essa eu acho que é a mensagem que o Felipe quer mandar ao Pedro. Você acha, mano, que tem clima para jogar, volta com o rabinho entre as pernas? Você queria o Pedro no Corinthians? Ah, eu queria, mas antes de mais nada, eu queria, ó, bater palmas aqui, porque que aula que o Michel Basso deu aqui também, o Leandro também, porque eles, como ex-atletas aí, fizeram uma leitura perfeita do que é realmente a exclusão do Pedro. O Pedro é um grande jogador, mas o Pedro é meio que aquele centroavante água de poço. Ele tem a sua utilidade, mas é parado. E o futebol moderno hoje não permite hoje, é verdade. O que o Michel falou vai realmente ao encontro do que eu tô falando. Água de poço não tem a sua utilidade? Para quem tá no meio da seca lá, pô, tem uma baita utilidade. Igual o Corinthians. O Corinthians perdeu o centroavante lá, ó. O centroavante hoje é o Romero, velho. O Romero já era ruim quando era bom, imagina hoje. Mas o negócio é o seguinte, o Pedro hoje no Corinthians cairia como uma luva, mas é um cara que sem a bola ele não joga, cara. Ele não joga, ele é parado. E, cara, quando o Felipe Luiz, agora eu vou trazer um detalhe que é mais importante, é um agravante na declaração dele. Felipe Luiz era jogador, e um recente jogador. E, meu irmão, quando um ex-jogador tem essa crítica do companheiro, é porque tá incomodando. Porque você é um técnico, aquele cara mais, sabe, miliano, aquele maluco que tipo, não, nunca joguei, não sei o quê. Quando é um ex-atleta que parou de jogar recentemente e tem esse tipo de comportamento, é porque realmente tá incomodando. O deboche que o Pedro deve tratar os treinamentos ali, porque quando o Felipe Luiz fala disso, ele tá realmente falando de um cara que deve estar desleixado em campo, é aquele cara que não tá fazendo por onde, é aquele cara que deve estar forçando uma barra danada para ser vendido. E na boa, mano, hoje o Pedro, que eu acho um jogador inteligente, mas eu não sei, eu tô analisando o jogador, eu não sei ele como pessoa. Se ele for inteligente mesmo, ele não vai forçar a barra para sair do Flamengo e ir pra Europa. Porque na Europa ele não vai jogar. Com esse estilinho água de poço que ele tem aí, ele não vai jogar no futebol europeu. Futebol europeu é isso. Você pode ver um cara, por exemplo, o Dilep lá, que é ruim, mas corre, se dedica, sem a bola ele joga, é um cara atuante, dá combate, marca, pressiona. O Pedro não faz isso, o Pedro não faz. Então, nesse ponto, cara, sair hoje do Flamengo, que é o melhor elenco do futebol brasileiro, para pegar um time de segunda ou terceira linha da Europa, desculpa, não tá sendo inteligente. Não tá sendo inteligente. No próprio futebol brasileiro, com essa cultura hoje que foi absorvida aqui de futebol europeu, perde e pressiona, ou seja, jogar sem a bola também, o Pedro não vai jogar. Você vê, por exemplo, o Bahia ontem. Eu tava assistindo o jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, que o Bahia, inclusive, foi heróico na vitória lá no finalzinho, depois daquele golaço do Hulk também. Mas, cara, é um time que tem intensidade. Hoje não tem mais espaço para aquele jogador que pode ser técnico, mas é paradão. Esse tipo de centroavante morreu, cara. Morreu. E aí, torcedor rubro-negro, de que lado você está nessa história? Felipe Luiz agiu certo ao deixar Pedro fora da partida ou exagerou na declaração? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse assunto ainda vai render. Já deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Flamengo. Tamo junto, nação! Até o próximo vídeo!